Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, nós estamos aí no dia 26 de abril da quarta semana da Páscoa. Tempo pascal, tempo de alegria, tempo de celebrarmos o Cristo ressuscitado no meio de nós. Mas como toda sexta-feira, mesmo estando no tempo pascal, é um dia de oração e de intercessão. É um dia também de recolhimento. Então que nessa sexta-feira, de fato, você possa viver um dia de oração. Tantas intenções nós trazemos no nosso coração, que devemos confiar no nosso Senhor, mas também as intenções daqueles que se confiam a nós. E certamente você nesse dia tem muitas intenções ou tem situações que precisam da intercessão de todo um povo de Deus, seja na vossa família, seja no vosso trabalho, seja com um parente, um amigo, pessoas próximas de ti ou situações do mundo, né? Quando a gente vê os noticiários, quando a gente vê as notícias, a gente vê tantas situações que precisam da nossa oração e da nossa intercessão. Então, sexta-feira é um dia particular que a igreja nos convida a viver como essa profunda oração e intercessão. E hoje também a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, confiemos ela também nessa sexta-feira, aquelas intenções que nós trazemos no coração. Nossa Senhora do Bom Conselho é um título patronal de muitas paróquias do Brasil. Nossa Senhora do Bom Conselho nos recorda a presença da Virgem Maria em nossa vida, sobretudo nos momentos de indecisões e dúvidas. Ela, que no casamento de Caná deu o bom conselho de fazer tudo o que Jesus mandar. Ela nos ajuda a seguir os passos de seu filho e a viver em comunhão com ele. Então, se hoje você vive com indecisões no teu coração, se hoje há dúvida no teu coração, pede a intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, que ela nos aconselhe a bem tomarmos as nossas decisões nesse dia, a escutarmos a voz de Deus, a entrarmos no bom discernimento da sua vontade. Neste dia, a liturgia da palavra nos traz, na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrasse nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam, desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que Paulo, chegando na sinagoga, já ali chegando na Antioquia da Pisídia, ele vai relembrar todo esse percurso de Jesus, desde Abraão, porque ele vai dizer, vós descendentes de Abraão e todos aqueles que temei a Deus, a mim foi enviada essa mensagem de salvação. E ele vai narrar Jesus que foi perseguido, que foi justamente crucificado, que foi levado até Pilatos, e que Pilatos naquele momento poderia não ter executado, assim a gente pode dizer, mas ao contrário, ele vai narrar que Pilatos, mesmo sem motivo, condena Jesus, e depois ele vai dizer que, mesmo Jesus sendo condenado e morto na cruz, Jesus vai ressuscitar. Então aqui Paulo, ele vai fazer uma leitura do processo da passagem, desde Abraão, desde aqueles que são enviados e escolhidos, da descendência de Abraão, até a ressurreição de Jesus. E ele vai lembrar que a promessa que o Senhor fez, ele cumpriu. E não só a promessa da ressurreição, mas a promessa também de nos fazer lembrar que todos nós somos filhos de Deus. Assim como ele lembra que quando ele ressuscitou, Jesus vai lembrar, tu és o meu filho, eu hoje te gerei.
Na leitura de hoje, é para nos lembrarmos que somos esses filhos gerados pelo Senhor e que devemos entrar nessa filiação e nos deixarmos entrar nessa gestação de sermos gerados dia após dia. O salmo de hoje é o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança, os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhes glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Então, o salmo de hoje vai pegar ali o ganchinho, do finalzinho da primeira leitura, que vai trazer como refrão: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, a primeira coisa que o salmista quer nos convidar é lembrarmos da filiação. Somos filhos do Senhor e Ele não só nos gerou, como o Senhor nos gera todos os dias. E aí o salmista vai nos lembrar, essa filiação do Senhor, mas essa eleição de Jesus. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, lembrando de fato, essa filiação, e Jesus que já recebe ali desde o batismo, quando ele foi batizado por João Batista, para nos lembrarmos dessa graça do batismo de pertença ao Senhor, o salmista novamente, neste dia, vai nos recordar, e ele vai nos convidar justamente a também renovarmos a nossa filiação, renovarmos o nosso batismo e dizer, nós somos filhos do Senhor, somos gerados por Ele. E é tão bonito, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje o Senhor quer dizer isso para ti. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O evangelho de hoje é a promessa do Senhor. Eu gosto muito desse evangelho. Primeiro porque o Senhor já vem acalmar o nosso coração. Ele diz: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Então, a primeira coisa que o Senhor quer nos dar é a paz do coração. E essa paz vem pela confiança. Quando ele diz não se perturbe, ele está pedindo que tenhamos a confiança em Deus, de não nos angustiarmos, não nos desesperarmos, não perturbarmos o nosso coração, mas confiarmos nele, no Senhor que conhece o grito do nosso coração, conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, conhece as nossas angústias. E ele continua com uma promessa, ele vai dizer: Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, todos nós temos um lugar no coração de Deus. Na casa do Pai há morada para todos. Ninguém pode ficar de fora. Somos convidados a acolher essa morada do Senhor, a morada de Deus, primeiro no seu coração, mas saber que o Senhor reserva para nós uma morada, não só uma morada eterna, mas que hoje o Senhor cuida, Ele é o Deus providente. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Então, é uma promessa de que o Senhor nos levará para essa vida eterna, para essa morada junto de Deus. E é Ele que prepara. O bonito do Evangelho, porque Jesus vai dizer: Eu vou preparar-vos um lugar para você. Eu vou preparar um lugar para ti que está nos acompanhando. O Senhor prepara.
E depois ele vai dizer, né? Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E aí Tomé vai dizer, Senhor, mas para onde vais nós não sabemos. Como poderemos conhecer o caminho? E aí Jesus que se apresenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se apresenta como essa vida, esse caminho, essa estrada por onde cada um de nós deve traçar, deve trilhar. Devemos caminhar com Jesus, porque é Ele que vai nos conduzir e nos encaminhar para o coração do Pai, para a vontade de Deus. E ele termina, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não chegaremos ao coração de Deus, ao coração do Pai, se não passarmos por Jesus. Precisamos fazer essa experiência da filiação como Ele, para chegarmos ao coração do Pai. Então, que nessa sexta-feira, dia de oração e intercessão, renovemos o nosso amor por Jesus, por Deus Pai, e preparemos o nosso coração para a nossa morada, que um dia chegará a nossa morada eterna ao lado do Senhor. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.